Querido Mestre Jesus, luz maior deste mundo, nosso divino benfeitor, nós nos reunimos, Senhor, em Teu nome. Sabemos que estás conosco, sabemos que visita cada um dos lares aqui presentes. Sabemos, Senhor, que nos envias os Teus anjos de luz, nossos amigos e benfeitores espirituais a estarem conosco. Sabemos, Senhor, que nos acompanha no nosso crescimento espiritual. E te agradecemos, Mestre, pela tua presença de luz em nossas vidas. Te agradecemos as infinitas bênçãos que derramas sobre nós, sobre os nossos familiares, sobre as nossas vidas. Te agradecemos, Mestre, a oportunidade do estudo, a oportunidade de conhecermos a doutrina espírita que guia o nosso crescimento espiritual. Que nestes momentos de reflexão, Senhor, possamos estar envolvidos pelo Teu amor, pela Tua bênção. Que possamos, através do Evangelho, que é a Tua luz no mundo, Mestre, aprendermos as Tuas lições. Que estas lições possam guiar as nossas vidas. Que possamos colocar em prática, Mestre, as verdades espirituais que nos ensinaste. Te pedimos, Senhor, que fique e permaneça conosco, nestes momentos de estudo, de reflexão, que possamos estar abertos para receber as bênçãos que caem do alto, e que estas bênçãos em forma de luz possam iluminar os nossos passos, as nossas ações, em cada dia da nossa vida. Nos abençoe, Senhor, nos guie e nos fortaleça hoje e para todo sempre. Que assim seja. Boa noite, Eliana. Boa noite, Neuci, Edina, todos. Então, vamos lá. Vânia, você poderia ler o primeiro texto, por favor? Cooperação com Deus. Seja ou não assim, no que concerne ao pensamento de Deus, isto é, que o pensamento de Deus atue diretamente ou por intermédio de um fluido para facilitar a nossa inteligência, figuremo-lo sobre a forma concreta de um fluido inteligente que enche o universo infinito e penetra todas as partes da criação. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino. Ora, em virtude do princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades que ele, cada átomo desse fluido, se assim nos podemos exprimir, possuindo o pensamento, isto é, os atributos essenciais da divindade, e estando o mesmo fluido em toda parte, tudo está submetido à sua ação inteligente, à sua previdência, à sua solicitude. Nenhum ser haverá, por mais ínfimo que o suponhamos, que não esteja saturado dele. Achamo-nos, então, constantemente em presença da divindade. Nenhuma das nossas ações lhe podemos subtrair ao olhar. O nosso pensamento está em contato ininterrupto com o seu pensamento. Havendo, pois, razão para dizer-se que Deus vê os mais profundos refolhos do nosso coração. Estamos nele, como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo.
1 João 14:13. Para estender a sua solicitude a todas as criaturas, não precisa Deus lançar o olhar do alto da imensidade. As nossas preces, para que Ele as ouça, não precisam transpor o espaço, nem ser ditas com voz retumbante, pois que, estando sempre ao nosso lado, o nosso pensamento repercute nele. Os nossos pensamentos são como os sons de um sino, que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. Allan Kardec, A Gênese. Obrigada, Vânia. Adriana França, pode ler o segundo, por favor? Sim, com certeza. Cooperação com Deus. Quantas vezes terás dito que amas a Deus e te dispões a servi-lo? E quantas outras tantas terás afirmado a tua fé na providência divina? Provavelmente, porém, não te puseste ainda a raciocinar que os teus votos foram acolhidos e que o Todo Misericordioso, por intermédio de vasta corrente hierárquica de assessores, te enviou as tarefas de cooperação com a sua infinita bondade, junto de causas, organizações, situações e pessoas que lhe requisitam assistência e intervenção. Exposto assim o problema do teu setor de ação individual, será justo considerar que esforço e dedicação constituem ingredientes inevitáveis no encargo que te foi confiado, a fim de que obtenhas o êxito que denominamos por dever cumprido perante Deus. Mãe ou pai, se recolhestes da vida tão somente os filhos robustos e virtuosos, que indícios de amor oferecerias a Deus quando Deus te pede o coração mais profundamente voltado para os filhos menos felizes, com bastante abnegação para jamais abandoná-los, ainda mesmo quando o mundo os considere indesculpáveis ou desprezíveis? Professor ou mentor, se reunisses contigo apenas os discípulos inteligentes e nobres, quem estaria com Deus no auxílio aos rebeldes ou retardados? Dirigente ou superior, nos diversos ramos da atividade humana, se fosse chamado para guiar os interesses da comunidade exclusivamente nos dias de céu azul, para entoar louvores à harmonia ou presidir a distribuição de luzes e bênçãos, quem cooperaria com o Supremo Senhor nas horas de tempestade, quando as nuvens da incompreensão e os raios da calúnia varam a atmosfera das intuições, exigindo a presença dos que cultivem brandura e compreensão, a fim de que a divina misericórdia encontre instrumentos capazes de ajudá-la a restaurar os elementos convulsos? Obreiro do bem ou condutor da fé, se obtivesses da terra apenas demonstrações de apreço e palmas de triunfo, quem colaboraria com Deus nos dias de perturbação, de maneira a limitar a incursão das trevas ou a apagar o fogo do ódio entre as vítimas da ilusão ou da vaidade, nos lugares em que o Pai Supremo necessite de corações suficientemente corajosos e humildes para sustentarem o bem com o esquecimento de todo o mal? Onde estiveres e sejas quem sejas, no grau de responsabilidade e serviço em que te situas, agradece aos céus as alegrias do equilíbrio, as afeições, os dias róseos do trabalho tranquilo e as visões dos caminhos pavimentados de beleza e marginados de flores que te premiam a fé em Deus. Quando, porém, os espinhos da provação te firam a alma, ou quando as circunstâncias adversas se conjuguem contra as boas obras a que te vinculas, como se a tormenta do mal intentasse efetuar o naufrágio do bem, recorda que terás chegado ao instante do devotamento supremo e da lealdade maior, porque se confias em Deus, Deus igualmente confia em ti.
Emmanuel, Encontro Marcado, capítulo 1, Chico Xavier. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Nós temos um texto, um pequeno texto do livro A Gênese, que nos explica que nós estamos todos ligados com Deus o tempo todo, que não é preciso muito esforço, né? Mesmo que a gente não se dê conta, Deus nos sente, nos percebe, capta cada pensamento, né? Como se nós estivéssemos simplesmente mergulhado, né, num grande oceano, e esse oceano, vamos criar uma imagem, né, fosse o próprio Deus, mas conectado a ele o tempo todo, né? Cada criatura que ele criou, cada ser que ele colocou na existência, está ligado a ele. Então, normalmente nós usamos esse exemplo, essa imagem, para falar da oração e para explicar como Deus sabe o que nós pensamos, o que nós necessitamos, como nós entramos em contato com Ele. Mas, na verdade, também nós poderíamos usar a imagem para se questionar, como Emmanuel faz. Nós queremos falar com Ele, queremos que Ele nos ouça, mas às vezes a gente nunca se pergunta que talvez Ele queira também ser ouvido, né? E ele nos espera igualmente. Né, a conversação com Deus é uma conversação quase sempre unidirecional. Nós queremos falar, queremos ser ouvido, queremos pedir, queremos que Ele nos escute, que Ele nos responda, mas normalmente nós raramente nos perguntamos: e o que é que o Pai espera de nós? O que é que Ele espera de mim? E é interessante porque Deus ajuda as criaturas, muitas vezes, através das criaturas. Deus ajuda seus filhos através de seus filhos. Se ele tiver que intervir diretamente, ele pode fazer, ele tem poder para isso. Nós temos exemplos na história. Mas ele vai, do mesmo modo como nós estamos todos ligados a ele, nós estamos todos ligados entre nós. Então, Deus espera que aqueles que sabem mais ensinem aqueles que sabem menos, que aqueles que têm mais avanço, mais visão, colaborem com aqueles que têm menos. Então, o mundo e a nossa vida tem que funcionar em processo de colaboração. O Pai espera algo de nós. E é muito bonito quando a gente começa a refletir sobre isso, porque nós saímos, significa que nós estamos saindo da condição de bebês, né? Porque um bebê, ele espera tudo da mãe, espera tudo do pai, ele se acha o centro do mundo, mas um adulto, ele é alguém que já tem consciência de que o mundo também espera algo dele, né? De que ele também tem uma contribuição a dar para a existência, para as pessoas e para a colaboração com Deus. Então, é muito interessante porque Emmanuel nos aponta, né, esses vários níveis, né, o que o profissional, né, o cidadão, o pai de família, em cada uma das circunstâncias da nossa vida, Deus certamente espera algo de nós, dentro dos planos e das leis que nós conhecemos dele. Então, ele dá vários exemplos e é interessante que cada um de nós possa refletir sobre a dimensão disso na própria vida, né? Às vezes, o filho necessitado ou doente que você tem com você agora é alguém que, né, o pai espera que você possa ajudar, né, essa criatura a atravessar o caminho difícil que tem diante de si. A esposa com problema, ou o marido com dificuldade, né, o familiar doente. E Deus não espera que a gente faça a parte dele, certamente, né? Nós não podemos ter essa pretensão. Mas ele utiliza tudo para o bem de todos. E isso é muito bonito na providência divina, né? Nós estamos com quem devemos estar, somos chamados aos compromissos que nos cabem, que são os melhores para a nossa evolução. Ninguém está num contexto que não lhe cabe.
E essa certeza, né, de que o Pai vela por todos nós e nos dá aquilo que é o melhor para o nosso crescimento, é muito importante, porque nos dá serenidade diante das lutas, né, diante do sofrimento, diante das dificuldades da nossa vida. Então, finalizo aqui meus comentários e abrimos a palavra para que a gente possa, né, enriquecer essa lição com mais participações, com mais reflexões. Então, palavra aberta. Boa noite. Boa noite. Difícil esse tema, né? Não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu, mas quando eu li o texto, eu falei, saiu um pouco do evangelho. Acho ótimo, não estou reclamando não, acho ótimo, porque acho que são questões que a gente precisa pensar, né? Porque esse texto, ele traz a questão mesma de quem é Deus para o Espiritismo e como que a gente pode se relacionar com ele, né? Então, quando ele diz ali, ele está em todas as coisas, então, Deus, ele sempre esteve, ele está onde ele sempre esteve. Nós é que não estamos conscientes da sua presença, né? Então, qual é o nosso papel na nossa relação com Deus? Se ele está em tudo, em todos os momentos, se cada célula nossa tem esse princípio divino, o que acontece que às vezes a gente acha que ele não está com a gente? Por que às vezes a gente acha que ele não está presente? Por que a gente não consegue sentir às vezes, né? Então, a importância desse olhar e dessa consciência mesmo, né? Como o César falou, que é o nosso caminho de maturidade, de perceber, peraí, eu tenho um papel, né, nessa criação também. E me fez pensar, né, nessa ideia que eu acho muito bonita que o Espiritismo traz, que nós somos co-criadores. Né? O Espiritismo vai dizer, nós somos co-criadores na criação de Deus, porque nós participamos da criação de Deus. Ele nos usa como instrumento, ele aproveita tudo, ele está em tudo. E quanto mais a gente tem consciência, mais a gente se coloca, né, a gente consegue se colocar e sentir esse papel de instrumento e que a gente sim pode fazer diferença e muito. E muitas vezes a gente tem falado aqui que o mundo não vai melhorar de um dia para o outro, são as pessoas que vão melhorar. É cada um individualmente que vai melhorar e que vai fazer que o mundo vai melhorar, né? Que as guerras vão terminar e que a gente vai acabar avançando e tendo esse caminho de maturidade como humanidade, vai começar no coração de cada um, vai começar numa transformação individual de cada um. Não tem como, né, acontecer assim, de repente, né, virou um mundo feliz, né, não é assim, realmente é um trabalho pequenininho, de maturidade, e eu acho que a gente começar a ter consciência que nós temos esse papel é um dos passos, né, para estar atento, que a gente tem que nós somos co-criadores, nós somos filhos do Pai. Nós temos esse princípio divino em nós. Então, nós temos que usá-lo, né? Perfeito, Val, obrigado. Vamos lá, palavra aberta. Oi, Sebastião. Eu vejo como, com certeza, Deus, ele espera de nós que cooperemos com ele na criação, não? Que tenhamos um papel, não? Eu vejo assim como numa família com muitos filhos, não? Os pais esperam dos filhos mais grandes, os que mais sabem, não? Que ajudem, que tomem certas responsabilidades, não? Com os mais pequenos, não? E é seguro que uma criança de 3 anos não pode se ocupar ainda de um bebê, não? Mas uma criança de 14 já pode auxiliar sua mãe, não? E ter uma certa responsabilidade, não? Mais vão crescendo e sendo conscientes e tendo responsabilidades. Eu penso que se Deus espera de nós, que o que Ele nos dá todo, não? E Ele espera com certeza que nós auxiliemos enquanto nós podemos não auxiliar aos mais pequenos, se poderia dizer, não? Como aqui na Terra, nós temos todos, não temos tanta abundância para todo mundo, e se ainda há fome hoje é porque nós mesmos não estamos fazendo algo, não estamos fazendo certo, não, entre todos nós, não?
Eu acho que facilmente olvidamos que mesmo se estamos em corpos diferentes, agora temporariamente, somos seres espirituais e somos todos filhos do mesmo Pai, então somos todos irmãos, não? Não só nossa família corporal aqui na Terra, mas todo mundo é nosso irmão, nossa irmã, não? Então, eu penso que Ele espera de nós, não, que cooperemos e que nos auxiliemos entre nós. Vou aproveitar que o áudio está aberto. Boa noite. Eu me lembro de outro texto de Emmanuel, que se chama Oração e Cooperação. Então, ele diz que nós muitas vezes oramos a Deus para que Ele tire de nós todas nossas pequenas preocupações, aflições e tudo. Ele diz, nós perguntamos a Deus a máxima proteção. É natural que Deus pergunte de nós a mínima cooperação. Então, é como o texto, ele diz também que quantas vezes nós fomos essas pessoas que pudimos tender a mão a alguém, quantas vezes nós pudimos ajudar de uma certa maneira. Muitas vezes a gente diz, eu não tenho muito dinheiro para ajudar a gente, mas toda ocasião é uma oportunidade de ajudar. Muitas vezes, mesmo com uma simples oração, ajuda alguém. Então, todos temos essa possibilidade de cooperar, de ajudar, de participar, de fazer algo por nossos irmãos, por a humanidade. É isso. Perfeito, Yuri. É isso mesmo. Oi, Adriana. Oi, gente, boa noite. Eu fiquei pensando muito, né, por que às vezes a gente não tem uma resistência, né, e a gente não coopera, não faz a nossa parte, né? Aí eu fiquei pensando, aí volta sempre nos mesmos problemas, né, da humanidade atualmente. É o não conseguir enxergar a necessidade do outro, é o ficar dentro de nós mesmos e não conseguimos ver nada além de nós mesmos, né? E sempre, então, cai sempre no nosso egoísmo. E então, assim, o que Deus espera da gente, né? Eu acho que Ele não é tão grande o que Ele espera, né? Se a gente, e é sempre a mesma coisa ali, olha, é simples, a gente se conhecer, né? A gente saber trabalhar isso na gente, os nossos defeitos, e a gente enxergar o outro, né? Enxergar o outro para poder fazer a nossa parte, cooperar, né? E sempre é impressionante, por que a gente tem tanta resistência, né? Por que é tão difícil fazer isso? Porque o egoísmo está tão arraigado dentro da gente, de tantas encarnações de egoísmo, que é difícil a gente sair disso, né? E se a gente passa a ação, se a gente começa a cooperar, Deus coopera tão mais com a gente, né? O amor dele é tão imenso, infinito, as bênçãos são tão grandes que a gente vai querer sempre isso, né? Vai trazer um bem-estar, uma paz, uma coisa muito boa. E então e nós temos sorte, porque nós já despertamos para isso, né? Nós já estamos fazendo essa reforma íntima, pelo menos eu imagino que todos já tenham começado a olhar para dentro de si e não com o egoísmo, mas tentando enxergar a si mesmo, o que devemos melhorar, cada um deve se melhorar, e tentar, de repente, enxergar os outros com outros olhos, né?
que, como um benfeitor outro dia disse, que eu achei super bonito, enxergar com os olhos da alma, né? E então é isso. Perfeito, Adriana, obrigado. Tem uma interessante isso, né? Que uma das coisas que a gente poderia fazer para ajudar Deus é já não ser um peso, né? Para Ele, com essa reforma íntima, com a tomada de consciência, e já seria, né, um meio de colaborar com o nosso Pai, não sermos e não estarmos entre aqueles que dão trabalho para Ele, né? Então, quando a gente começa a cuidar da própria reforma íntima, tentando ao menos fazer esse esforço de ser melhor, de fazer o melhor que a gente é capaz, já é um jeito de colaborar, né? E é muito difícil às vezes, porque quando a gente começa, a gente a gente começa a descobrir que é bom, que a nossa vida fica mais serena, mais equilibrada, e a gente quer para todo mundo, e é muito duro, às vezes, a gente ver as pessoas que estão conosco teimando, né, patinando, e naquela vida que a gente sabe que vai trazer dor e sofrimento. E é muito duro, e eu acho que até isso Deus espera da gente, que a gente tenha paciência, compreensão. É óbvio que são situações, né, diferentes, cada um de nós, às vezes é um filho, e você, como pai e mãe, tem direito e obrigação de esclarecer, mas às vezes é um irmão, um pai, uma mãe, né, é o esposo, a esposa, e são adultos, são pessoas que têm liberdade, que podem escolher por si mesmos, né, e às vezes a gente tem que ter essa paciência, né, e mudando um pouco o foco, quando a gente começa a fazer o bem, a gente entra no circuito de Deus. E é muito bonito quando a gente olha para a vida de pessoas como Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico. Eles se punham a fazer o bem e eles não esperavam muito as condições para isso. Eles simplesmente se punham a fazer o bem. Eu vou ajudar, eu vou fazer o que eu posso. E é interessante que Deus vai mandando os recursos. Então, quando a gente fala que Deus ajuda, né, pelos próprios filhos, é porque Ele ajuda mesmo. E a ajuda, às vezes, vem dos lugares mais inesperados, né? Lembra a história de um pastor que atendia milhares de crianças na Inglaterra, né? E tinha um trabalho muito bonito, mas chegou um dia que não tinha comida para esse povo todo. E, de repente, ele vai para o quarto e abre a Bíblia e lê lá, né, não vos deixarei órfãos, e ele começa a orar e diz, bom, Senhor, agora, né, é contigo. E aí batem a porta, né, e algumas carroças vindas do palácio de Buckingham, e que ia ter uma grande festa, mas os pães não estavam no formato adequado. Então, eles falaram, leva lá para o pastor, né, porque tem que ser do formato que nós pedimos. Então, ele teve os pães, né? O Chico viveu muitos momentos desses, né? As pessoas todas que têm obras de caridade contam essas histórias. Então, a gente, às vezes, não tem que ficar esperando muito, né? Eu acho que lançar Hoje nós estávamos conversando com uma pessoa e ela disse, eu estou precisando de um encanador aqui na minha casa, mas a mão de obra aqui no Canadá está impressionante, você não acha, né, nem para remédio. E ela falou, eu liguei lá e eles dizem que só podem vir vai demorar, mas se for urgente eles podem vir em caráter de urgência, mas é $450. Para fazer a visita. Então, aí eu comecei a pensar, né, e eu falei, poxa, uma falta de humanidade, né, que eu já comecei a ficar bravo, e aí, né, acho que alguém deve ter me soprado do outro lado. Nós, aqui no Canadá, por exemplo, né, eu lanço a ideia aí para o pessoal que está aqui, mas isso acho que vale para o Brasil também. Quanto tempo nós vamos esperar, né, para começar a criar grupos? Grupos.
autoajuda, de ajuda. Né? Eu sei fazer alguma coisa, o outro sabe, se nós dois não sabemos, a gente pode se meter junto e aprende e vai fazer. Né? Mas nós vamos fazer o quê? Vai chegar um momento que não vai ter como, então eu vou lançar ideia, né, para os meus colegas daqui, vamos fazer grupos de amigos de trabalho, e quem não sabe aprende, e a gente vai errando junto, vai aprendendo, e vai chegar uma hora que a gente vai ser capaz de uns ajudar os outros. Quer dizer, contra o egoísmo, contra o orgulho, contra o materialismo que nós estamos vendo, a gente precisa começar a criar uma nova concepção. Né? E talvez seja isso que Deus esteja esperando, né? Que a gente possa se ajudar entre nós. E isso eu estou falando materialmente, né? Espiritualmente eu acho que nós já estamos começando a fazer isso num grupo como esse, que é partilhar o pão do Evangelho para que todos nós tenhamos um pouco de luz, né? E aos poucos nós vamos, né, aprendendo e derrubando, né, esses monstros que nos impedem de viver a lei divina, né? Que são o nosso orgulho, o egoísmo, o nosso orgulho. Mas aos poucos nós vamos indo, nós vamos aprendendo. Então vamos abrindo para mais pessoas. Eu achei muito lindo assim, o título, né, desse texto de Emmanuel, Colaboração com Deus. E se a gente reflete um pouco, né, nesse título, Colaboração com Deus, é uma responsabilidade muito grande, né? Porque nós estamos aqui vivendo em família, entre amigos, nós trabalhamos, e nós estamos crescendo, aprendendo, e ao mesmo tempo estamos colaborando com Deus. Estamos todos uns ajudando os outros. Esse é o objetivo, né? Como a Val disse, nós somos todos cooperadores e co-criadores, né? Cada um no seu nível. Nós estamos aprendendo em evolução, né? Mas a gente já tem condições de ajudar, de colaborar com Deus. Nós somos todos filhos do mesmo Pai, e Ele conta conosco, né? Para que a gente cresça, para que a gente aprenda com alguém, que a gente esteja atento para aprender, porque sempre tem por perto alguém que nos ensina, e sempre vai ter ao nosso lado também alguém que precisa aprender conosco. Então, é sempre uma troca, né? E o nosso crescimento espiritual, ele é todo baseado nessa cooperação, né? Então, a cooperação está por trás de todo o nosso crescimento, de todo o nosso aprendizado. O crescimento material, o aprendizado material e também o aprendizado espiritual. Eu sou professora e ele dá o exemplo do professor, né? Quando a gente entra numa classe, a gente gostaria de ter todos os alunos que aprendessem sozinhos, que não precisassem, né, de repetir, que a gente repetisse as coisas e que insistisse, que explicasse de outro jeito. A gente gostaria de ter uma classe de 30 de alunos que fossem superdotados, né? Que não precisassem. Mas não é assim, a gente está aqui e é para que a gente ofereça, né, o que a gente tem de bom para aqueles que sabem menos, e ao mesmo tempo recebermos daqueles que sabem mais que nós, recebermos deles também, porque sempre estamos todos em processo de aprendizado. E como é que a gente vai aprender se não tem quem não ensina, né? Se não tem quem ensina, a gente não aprende. Então, eu acho que é um processo muito bonito esse, de abertura, né, e de levarmos o que a gente pode oferecer, de oferecer tudo que a gente pode, o que a gente possa oferecer e receber aquilo que a gente precisa receber, tanto daqueles que vivem conosco, quanto dos benfeitores, porque os benfeitores espirituais é o mesmo processo, eles estão colaborando conosco, é um processo de colaboração universal, né, os benfeitores que já aprenderam, que já passaram pelo que nós estamos passando presentemente, eles vêm para nos ensinar. Então, eles vêm para intuir o cientista que precisa de ter uma ideia para ajudar a humanidade. Eles vêm para orientar o pai e a mãe que precisa educar seu filho. E é assim que vai, que Deus conta com todos, né? Deus conta com todos os seus filhos para que a evolução aconteça. Então, nós estamos todos juntos, aprendendo juntos, e essa é uma lei, a lei do progresso, a lei da solidariedade, né? Então, Leon Denis, no livro O Grande Enigma, ele fala
maravilhosa é a fecundação constante do mundo superior no mundo inferior. Daí as intuições geniais e profundas, as revelações grandiosas. Então, os espíritos mais elevados, eles vêm, eles ajudam no cultivo, né? Eles lançam ideias, eles lançam intuições, e assim vai acontecendo o nosso aprendizado e o progresso da humanidade. Então, é uma lei, quando a gente se abre para esse aprendizado e para ensinar também, acho que nós vamos crescendo juntos, e isso é muito bonito, né? E Deus nós estamos colaborando com Deus, é uma colaboração com o nosso Criador, o nosso Divino Pai, e a gente vai poder fazer isso cada vez mais, porque quanto mais a gente cresce, mais a gente pode, né? Oferecer aquilo que a gente aprende. Então, Jesus, ele criou o planeta Terra, ele ajudou, né, na formação, então ele é um co-criador de Deus, mas já no nível dele. Nós vamos fazendo no nosso nível, cada um no seu nível, mas sempre colaborando com o nosso Pai. Bom. Importante isso, né? Isso que a Giovana chamou de lei de solidariedade. O que seria da gente, né? Se a gente não tivesse tido a solidariedade das pessoas e da família, a gente nunca para, né, para pensar, por exemplo, o quanto uma mãe fez por nós. Né? Só de nos carregar no ventre 9 meses. Não, isso é muito bom. É muito bom, mas né, é um ato de bondade, né, de concessão, de renúncia. Limitar a sua liberdade, sim, né, há provavelmente, né, uma beleza e um sentimento de grande, mas é um ato de sacrifício e de limitação, né, da própria liberdade, né, e quantos pais de família trabalham de sol a sol para poder sustentar os filhos, educá-los, fazem sacrifícios, quantos professores nos ajudaram, quantos amigos tentaram nos ajudar, né? Quantas pessoas muitas vezes nos falaram uma palavra que mudou a nossa vida. Como é importante, né, quando a gente encontra pessoas que podem funcionar como mentores, que nos auxiliam, que nos mostram as coisas. É muito duro, né, você não ter esse tipo de orientação, e é muito bom quando nós temos. E quando nós descobrimos, por exemplo, quando eu li os primeiros livros espíritas, né, eu falei, poxa, né, isso é orientação para a vida toda, isso é luz para a vida toda, mas muitas vezes a gente ainda não tem a maturidade, né? A gente se encanta com o aspecto teórico, com a explicação, mas não percebe que ali tem uma profundidade que, na verdade, orienta o eixo da nossa vida no rumo certo, né? E leva um certo tempo para a gente entender que tem coisas que vale a pena perder tempo, tem outras que não, né? Que, enfim, para ajustar a nossa vida, e é um processo, nós vamos fazendo isso aos poucos. Nós vamos passando por fases, né? Mas a lei de colaboração é maravilhosa, porque o que ganhou o Chico vindo passar 75 anos conosco? Né? Sofrimento, dor, perseguição, incompreensão, né? Ataques das trevas, ataques de supostos amigos. Ele teve pessoas que viveram anos ali dentro, perto dele, né? E que estavam fazendo coisas hoje que a gente sabe que não eram corretas. Né? E essas pessoas estavam ali do lado, sentadas do lado, né? E vendo e ouvindo aquele homem, como Jesus teve ao lado dele pessoas que não compreenderam, não entenderam, e ele não expulsou essas pessoas, né? Então, uma vez perguntaram para o Bacelli, né, por que o Chico não... Né? Lógico que ele sabia quem eram essas pessoas, né? Por que ele aguentou essas pessoas? E o Bacelli falou, olha, Jesus não expulsou Judas, né? Ele aceitou essas pessoas, as acolheu, e se elas não tinham condições de entender, né, o que fazer? Né? Ter dó dessas pessoas que estavam do lado da luz, né, e não perceberam. Então, é um mecanismo difícil, porque às vezes auxiliar, às vezes estar com alguém que não entende, é um processo também doloroso, porque
nós somos humanos, né? E a gente primeiro não gosta de ver as pessoas sofrerem, depois a gente não quer sofrer por causa da ignorância do outro, né? Que muitas vezes nos faz sofrer. Porque toma atitudes que não devia, escolhe caminhos que não são bons, né? E leva a família ao sofrimento, e às vezes vai ao sofrimento e faz a família sofrer, os amigos. Então, são processos difíceis, mas à medida que nós ganhamos compreensão, e à medida que nós começamos a fazer isso não pelos outros, mas pela alegria de entender por que estamos fazendo. Por que eu compreendo o outro? Porque eu tenho alegria de saber, de já ter entendido. Então, eu lamento, eu ajudo, eu compreendo, mas eu respeito. Porque cada um de nós vai chegar à maturidade pelo caminho que tem que chegar. Agora, se nós não tivermos ajuda uns dos outros, né, então fica difícil, né? Fica difícil, porque aí nós não conseguimos avançar. Né? Então, se aqueles que sabem se negassem, né, por exemplo, nos Estados Unidos, não sei se ainda há esse hábito, mas eu lembro que era assim antigamente, os alunos dos primeiros anos de faculdade, né, em biologia, física, química, medicina, muitas vezes eles têm professores que são prêmios Nobéis. E o pessoal pergunta, né, mas não era, eles tinham que estar dando aula no doutorado só, né? Ele falou, não, às vezes a gente coloca porque é você colocar aquele que já foi laureado, né, com o prêmio máximo na área, com aqueles que estão começando. Porque é um jeito de a pessoa ter contato já direto com aquele que realizou, né? Se realizou naquele campo de trabalho, de estimulá-los, de fazê-los ver, né, a amplidão do campo, onde são as áreas que precisam de pesquisa, mostrar o que é importante e o que não é. Quem melhor do que um prêmio Nobel, né, para motivar? E, na verdade, é isso espiritualmente que acontece. Quando você olha todos esses grandes mestres espirituais, a humanidade nunca ficou. Mas, assim, paremos para pensar um pouco. Agora a gente está começando a entender um pouquinho. E a gente já vê que tem gente que não entende. Agora eu fico imaginando como deve ter sofrido Jesus, né? Como deve ter sofrido Francisco de Assis, sofrido no bom sentido, né? Que pena que eles não me entendem. Aquele sofrimento de não poder abrir a cabeça e enfiar, né, lá dentro. De ter que ver, às vezes, a pessoa sofrendo, né? E fazendo algo que... Então, assim, e como nós não ouvimos, como nós continuamos repetindo as mesmas coisas, né? Então, a gente lê, né, no Evangelho, não seja apegado à matéria, às pessoas, mas no dia seguinte a gente está querendo controlar a vida das pessoas. É um processo mas eu acho que talvez a melhor colaboração, né, que a gente possa fazer para Deus e para todo mundo é esse processo de reforma nossa, né, que inclui fazer o bem, compreender, ter paciência, né, mas se melhorar, né, porque aí a gente vai sendo realmente uma peça útil, né, no funcionamento da vida, do universo. Mas estamos aprendendo. Então, vamos lá. Oi, seu Nícias. Vocês estão me ouvindo? Tá bom. É um resumo só que eu fiz aqui. Eu também tive uma certa dificuldade para compreender, né, esse assunto. Eu resumi assim, nessa operação, devemos amar a Deus e dispormos a servi-lo, porque normalmente a gente não dispõe de tempo para servir a Deus. A gente vem aqui na Terra e passa a vida inteira cuidando dos nossos objetivos sem a nossa ligação com Deus, né? Você faz tudo que você tem que fazer, mas muitas vezes nós não estamos vendo amar a Deus assim o próximo. Eu não estou plantando bem em momento algum, né? Eu vou no meu trabalho, faço
aquele trabalho, volto para casa e fico nessa daí, né? E outra coisa, dar o testemunho da fé na providência divina. Quando nós temos dificuldade, a gente fica sem luz. A gente não tem fé. Cadê a nossa ligação com Deus? Né? Nós entramos em desespero. Não temos a paciência, né? E tem assim, conforme a gente viu aí, Deus confia situações de conflitos na família, no trabalho, na escola, nas atividades humanas. Tudo isso daí, porque já que eu quero servir a Deus, eu quero amar a Deus, eu vou ter que ser o operário dele nessas situações. Agora, o que acontece? Eu fico reclamando das situações que ele está passando para mim, né? Devido à minha falta de fé, porque ele sabe o melhor para mim. Ele que determina realmente, ó, você é capaz de fazer isso. Eu sou operário de Deus, né? Então, para conduzir tais adversidades, Deus necessita de corações corajosos e humildes. Essa humildade aí, gente, é você se dispor realmente a compreender a situação, não desanimar e continuar trabalhando no bem. O que acontece normalmente, tem uma dificuldade, a gente abandona aquilo ali, né? Aí, a humildade, que é esse canal que Deus coloca para nos fortalecer, dar os recursos para a gente, nós deixamos de lado. Então, seria mais isso aí que eu tenho a dizer, sabe? Realmente essa cooperação, eu vejo que a gente tem muita intelectualização em cima dela, mas nós temos, desculpa eu falar, nós temos pouco trabalho em cima da cooperação. Eu acordei, particularmente, muito tarde para a cooperação. Eu comecei a fazer trabalhos com 40 anos de idade, de cooperação. Até então, minha vida, eu não sabia o que era cooperar, o que era fraternidade, não tinha esse entendimento. Eu comecei a acordar, né, devido a luzes da doutrina espírita que me direcionou para o trabalho no bem. Então, seria isso aí. Bom, obrigado, seu Nícias. Acho que é importante, né? A gente às vezes deixa para o outro, né? Às vezes o trabalho e assim, a vida vai nos levando, né? Fala, se eu não faço, outro vai fazer. Então, acho que é importante, né? A gente estar sempre atento a tudo que está por perto e no que nós podemos ser úteis, né? Porque se Deus nos coloca no lugar exato onde nós podemos colaborar com Ele. Então, muitas vezes a gente fala, mas a vida vai ensinar, a vida vai fazer, vai bater cabeça, vai aprender, mas a gente acho que a gente, como colaboradores do Pai, né, a gente não pode muito deixar, assim, não sei, deixar a vida, porque às vezes a vida leva também para um caminho difícil, né? Mas às vezes, quando a gente fica pensando, né, em pessoas muito difíceis que a gente tem na convivência diária, Deus não coloca perto da gente aqueles que a gente não tem nada para oferecer. Então, aquele que ainda não sabe amar, ele tem que aprender a amar com alguém, né, através da doação, da benevolência, né? Aquele que não sabe respeitar, tem que aprender a respeitar com alguém. Então, é um processo, às vezes, muito lento, mas a gente tem que ter paciência e não fugir do compromisso, né, de cooperação e de colaboração. E, às vezes, o que precisa é muito pouco, né? Para que alguém mude. Bom, se alguém quiser falar, faça um sinal. Eu aproveito os vazios para não deixar essa perda de tempo, né, que pode ser preciosa para nós. Deixa eu dar contar uma historinha que eu lembrei aqui, que não é bem uma história, é um exemplo, falando da cooperação.
Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim, que quando você ajuda alguém, é como se tivesse cada um sentado numa cadeira, 2 cadeiras iguais, e você está face a face à pessoa que está ajudando. E que, e que a vida é essa troca de cadeiras. São 2 cadeiras iguais, às vezes você está na cadeira do que ajuda, e amanhã, ou ontem, você estava na cadeira do que recebe. Então, eu gostei muito dessa imagem, né, dessa coisa da cooperação, de que são 2 cadeiras iguais, 2 pessoas iguais, que só estão trocando de lugar. A gente passa a vida trocando de lugar. Então, hoje a gente está ajudando e amanhã a gente vai estar recebendo. E isso não enobrece a pessoa que está ajudando, da mesma maneira que não diminui a pessoa que está recebendo ajuda, né? Então, eu ouvindo vocês falar dessa coisa da colaboração, eu lembrei dessa imagem que eu achei tão legal. Perfeito, Val. Nós ocupamos, né, posições. Às vezes a gente está ensinando alguém que não sabe alguma coisa e logo em seguida tem alguém nos ensinando algo, né? E uma coisa que eu acho muito precioso foi eu descobri quando eu entrei na doutrina e comecei a aprender o espiritismo, encontrar pessoas que acrescentam algo na nossa vida é precioso. E se nós formos inteligentes o bastante, nós conservamos isso e aproveitamos ao máximo. Porque é isso uma coisa que eu tenho sempre falado com meus filhos, né? Como é que você escolhe amizades? Como é que você escolhe relações? Nunca falei, olhe o status social, se é filho de político, médico. Eu sempre falei, olhe se é alguém que acrescenta alguma coisa, se é alguém com quem você vai crescer, se é alguém com quem você vai aprender algo, se é alguém que está disposto a crescer na vida. Porque nós encontramos pessoas que falam, eu sou assim. Acabou. Né? E às vezes você ouve isso de um jovem de 20 anos, e você fala, bom, quer dizer que acabou então, né? Não tem mais nada para aprender, nada para mudar, nada para alterar. E é uma loucura isso, porque a vida é um movimento permanente, né? E é muito bom, a gente tem que estar aberto para aprender o tempo todo, e eu acho que essa é a riqueza de estudos, né? De grupos de estudo como esse, de evangelho, dos grupos de estudo que nós temos. As pessoas trazem vivências, trazem suas histórias, trazem seus testemunhos, trazem coisas que leram, que aprenderam com alguém, e todo mundo ganha, todo mundo se enriquece, né? Todo mundo cresce. Então, nós estamos separados, cada um está tendo uma vivência, cada um tem uma história, mas todo mundo cresce, todo mundo aprende, né? Porque esse é o objetivo comum. Se a gente se fechar, né, se isolar, não criar novas possibilidades de partilhar conhecimento, experiência, a nossa vida se limita, né? E é muito triste. E uma coisa que a gente descobre quando começa a partilhar e viver com as pessoas, é que as pessoas são como nós, elas não são perfeitas, né? E às vezes a gente tem que ter paciência, né? E tem que ter paciência. Porque senão a gente não partilha, né? Então o que Emmanuel diz nesse texto é muito bonito, porque é a mesma paciência que Deus tem conosco, né? O tempo todo, né? Vendo, inclusive, as nossas cabeçadas, que não precisariam mais ser dadas, mas essa paciência que ele tem conosco é a paciência que a gente tem que ter conosco também, e com a vida, e com as pessoas, porque é um processo, ninguém força ninguém, né? Mas é muito bonito, porque se não tivesse Deus misturou tudo, né? Então você vê pessoas geniais e pessoas que não conseguem aprender o beabá. Você vê grandes mestres, né, de certas áreas e pessoas que estão lutando para aprender o básico daquela área. Você vê pessoas que já estão num conhecimento intermediário, mas que, né, ajudam outros, mas que estão ansiosos para aprender mais com outros. E eu acho que nós temos que valorizar essa troca, né? Mas a maior troca que nós temos, o maior benefício que nós temos é esse conhecimento espiritual.
né? Se nós tivermos isso, percebermos a importância disso, usarmos isso para guiar a nossa vida. Eu lembro, né, mensagens como essa de Emmanuel, por exemplo, eu li esse livro, eu lembro quando esse livro saiu, nós tínhamos uma distribuidora de livros, né, tínhamos um clube do livro, que na época nós embrulhávamos livro por livro, né, e foi crescendo aquilo, começou com 50, foi para 100, 200, chegou uma hora que a gente estava embrulhando 1.500 livros para mandar para o Brasil todo. E eu lembro que quando saíam os livros, a gente recebia na distribuidora, chegava rápido, né? As editoras mandavam, e eu lembro que eu li algumas mensagens desse livro, e na época eu falei, mais do mesmo, né? Uma ignorância, uma estupidez, uma imbecilidade sem tamanho. Mas o que que era? Imaturidade. O que é que eu sabia naquele momento de família, de filho, de vivência, né? Então, hoje eu olho para essas mensagens e eu falo, o que mais que está escondido aí, que agora eu também não estou vendo? Né? Então, a gente está em busca de novidades, mas os grandes mestres, né? Por exemplo, o Chico deixou uma obra que precisa de 500 anos de estudo para que a gente possa mergulhar, aprofundar. Ali está tudo da nossa vida. Está tudo. Né? Todas as questões de família, todas as questões sociais, todas as questões complexas da nossa... estão ali. Né? É o tempo de você falar, eu vou encarar, eu vou estudar, eu vou... Né? Às vezes tem uma mensaginha que você lê e fala, meu Deus, como é que esse homem conseguiu, né? Esses espíritos conseguiram deixar mensagens que têm uma profundidade, mas, por exemplo, com 14, 15, 20 anos, você às vezes não vê. Né? Porque a gente não tem ainda maturidade. Né? E hoje tem mensagens que eu leio, depois da vivência, né, dos anos, da família, dos esforços, do trabalho, do estudo, das dificuldades, das quedas. E você olha e você fala, poxa. Então nós temos, quando Jesus falou que nos enviaria o Consolador e que ele ficaria conosco para sempre, é a doutrina, e é tudo aquilo que foi feito por aqueles que vieram concretizar a doutrina. Né? Não há dúvida que a obra do Chico, por exemplo, é um complemento direto da obra de Kardec, né? Explicada linha por linha, e ampliada. Né? E tem outros grandes médiuns que vieram fazer também contribuições importantes. Né? A gente cita o Chico, porque sabe que ele é o paradigma, né? É aquele que teve sobre os seus ombros a missão de fazer isso para valer. Né? Que veio com essa responsabilidade assumida. Tem muito ali, é um mestre, né? Um mestre, é uma obra, esses espíritos nos deixaram obras que precisam ser digeridas, estudadas, né? Para que a gente possa se transformar nessas criaturas que colaboram com Deus. Né? E é gostoso você sentir, num certo momento, eu sou parte do trabalho, eu não sou parte do problema. Né? Isso é muito gostoso. Oi, Davi. Abre o microfone, Davi. Obrigado. Deus está em todo. Deus, como Pai, quer nossa felicidade. ¿Por que não queremos obedecê-lo? Existe em nós uma recusa interior de oírlo e obedecê-lo. Se tivermos consciência de que a vontade de Deus para nós é boa. Considero que existem duas causas. A cultura religiosa que nos mostra um Deus com defeitos humanos e um Cristo pobre e crucificado. Desistir de todo e sacrificar a vida por um ideal não é atraente para um espírito socialmente educado em egoísmo na Terra. Somos convidados a explicar o real significado da mensagem do Mestre para trazê-la à humanidade com nosso próprio exemplo. Nada extremo, todo é gradual e progressivo. Pelo amor de Deus, o processo de abertura da alma ocorrerá naturalmente.
vamos beber felices a dar ejemplo de amor e serviço como irmãos um pouco mais despertos. Eu, personalmente, percebo Deus em meus próprios pensamentos. Seu amor e proximidade me levam a servir meus irmãos e a desfrutá-lo todos os dias. Obrigado. Obrigado, Davi. Muito bom. É isso, né, meus irmãos? Nós temos um processo de colaboração e de solidariedade entre todos nós, entre nós e Deus, né? E entre nós e nossos irmãozinhos menores, né? Mesmo aqueles que nós consideramos aí como irracionais, por exemplo, né? Nós não olhamos sequer para eles com o carinho de quem olha para um irmão, às vezes, né? E aos poucos a nossa humanidade vai progredindo e nós vamos entendendo que somos todos partes de uma imensa família, né? E eu acho que é muito bonito quando nós entendemos que podemos ser úteis, que podemos colaborar, que podemos fazer alguma coisa, né? E não mais para atender preceitos religiosos, não mais para, estou cumprindo um dever. Eu estou simplesmente, né, tentando ser parte da casa do meu pai, né, estar agindo em uníssono com ele. Quando Jesus falava, eu e o pai somos um, né? Primeiro é porque essa explicação da Gênesis nos deixa muito claro, né, porque isso é verdadeiro o tempo todo, nós e o pai somos um, mas Jesus falava, eu e o pai somos um, porque ele tinha alcançado a consciência, né, e a ligação perfeita com o pai. Por enquanto, nós e o pai somos um, mas ele só tem consciência disso, nós ainda não. Né? Como a mãe e o pai pode olhar para o bebê e falar, nós somos um com o nosso bebê, né? Mas ele não sabe disso ainda. Né? Agora, à medida que ele cresce, que ele aprende, que ele se desenvolve, ele próprio vai dizer, né? Eu sou um com meu pai e com a minha mãe. Né? Tenho a genética deles, tenho a educação que eles me deram, né? Tenho a estrutura de vida que eles me ofereceram. Então, nós somos um com Deus, mas ainda somos aquela criatura que não nos damos conta disso, né? Enquanto que o Cristo e os grandes mestres, os grandes espíritos de amor, de caridade, eles tinham essa perfeita consciência, né? Então, é muito bonito, porque quando a gente olha, por exemplo, eu lembro assim, o Chico indo para sair às 4 da manhã, às vezes, né, e sair andando lá com um grupo de amigos, e de repente, né, eu lembro que eu contei isso aqui, mas é para dizer como ele pensava o tempo todo no bem. Né, de repente sai do meio do mato um rapaz lá, todo esquisito, né, e aí ele vem, ô, seu Chico, né, e literalmente saiu do meio do mato, vivia ali naqueles... E aí o Chico, ô, fulano, como é que vai, meu filho? Tudo bem? Né? Ele falou, trouxe aqui um presentinho para você. E aí o Chico tira do bolso, né, embrulhado num papel lá de pão, um lanche, né, que ele tinha preparado para o rapaz. Quer dizer, e aí ele explica, né, ele é doente mental e, né, assassinou a esposa, mas ele só come da minha mão, porque ele tem medo de ser envenenado. Né, tinha um rapaz que morava lá com o Chico, né, que fazia uma parte dos trabalhos dos livros dele, de datilografia e tudo mais, e tinha um problema, né, de esquizofrenia, e ele também tinha medo de todo mundo, e ele só tomava os remédios da mão do Chico. Tinha que o Chico dar os remédios para ele. Então, assim, às vezes o Chico saía às 3 horas da tarde, onde foi? Estava lá num fim de mundo de Uberaba, né, levando remédio, leite, socorrendo as pessoas. Então, foi uma vida devotada ao bem. Né? E aí as pessoas chegavam perto dele e sentiam aquele perfume de rosas, né? E a gente, é o perfume da santidade.
né? Os grandes santos tiveram, né? Todos eles tiveram essa característica, né? Padre Pio, né? Catarina de Siena, todos os grandes santos têm nos registros, nas biografias, o perfume da santidade, né? Então é o perfume da caridade, né? O perfume do amor. Mas está muito bom, nosso tempo se esgota, nós vamos então fazer a nossa prece final. E lembrando, né, que isso é um processo. Cada semana a gente aprende um pouco, sai com reflexões para fazer, para encaixar na nossa vida, para reavaliar a nossa vida, né? E isso já é um grande trabalho que nós fazemos para colaborar com esse planeta que está tão necessitado, né? Então, troquemos um pensamento de revolta por um pensamento de paz, troquemos uma palavra de crítica por uma prece, né? E assim por diante, para que a gente possa colaborar de alguma forma com o trabalho divino nesse mundo, né, que está precisando tanto. Mas muito bom, vamos então finalizar o nosso evangelho, agradecendo a todos e fazendo a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo, divino benfeitor, nós oramos, Senhor, em família. Nos dirigimos, Mestre, ao teu amor. Abrimos nossos lares, nossos corações, e pedimos que o Senhor nos envie estes momentos, estes abençoados mensageiros do teu amor. Pedimos, Senhor, a tua bênção. Pedimos, Mestre, que a tua luz se acenda nas nossas vidas. E se o Senhor nos permite, queremos, Mestre, nos dirigirmos à tua Mãe Santíssima. Diante das lutas, das dores, dos sofrimentos humanos, nós precisamos, Senhor, do carinho maternal de nossa Mãe. Que ela possa abrigar no seu abraço a humanidade tão desatenta, tão perdida. Há séculos, Senhor, ela nos visita em teu nome. Intercede por nós. Pede concessões ao teu coração. Que tenhamos uma nova oportunidade. Que o Senhor não nos envie a cobrança do karma. Espere um pouco, meu filho. Um pouco mais. Eles não entendem. Como disseste na cruz, eles não sabem o que fazem. Então, Senhor, nós pedimos com a vossa permissão. Santíssima Mãe, tem compaixão da humanidade. Envolva-nos no teu halo de amor
quem sabe o amor de mãe possa trazer um pouco de doçura aos nossos corações, tão cheios de impiedade. Mãe Santíssima, nós te vemos, te contemplamos e vemos o carinho com que acolheste aquele que é a luz e a perfeição para todos nós. Compadece-te, Senhora, das dores, dos sofrimentos humanos. Tende compaixão, Senhora, das mães que, como tu, sofrem a perda de seus filhos, a perda em vida para o crime, para o erro, para os equívocos. Tem compaixão, Senhora, daqueles que lutam, daqueles que se esforçam, daqueles que trabalham, daqueles que se dedicam, para que não desanimem, para que se sintam fortalecidos. Envolva-nos, Senhora da Luz, no teu amor de mãe, e que a tua luz bendita possa, Senhora, buscar estes irmãos que campeiam nas trevas, que semeiam dores e sofrimentos, ignorando que terão que colher os próprios frutos. Abençoa-nos, Mãe Santíssima, nesta hora de tantas inquietações, que o teu amor, mais uma vez, interceda por nós. Abençoa-nos, Senhora, abençoa em nome deste que é o amor de Deus para nós. Que o teu amor permaneça conosco, que a tua presença de luz envolva os nossos lares, e que nós possamos orar todos juntos, para que a luz do teu amor, Mãe Santíssima, nos envolva. Envolva nossos lares, nossos entes queridos. Que esta luz abençoe nossas vidas pequeninas. Nós te guardaremos no coração, Mãe Santíssima. Que o teu amor e a tua luz possam nos guiar, hoje e para todo sempre. Que assim seja.